Então, vamos lá. Primeiramente, vou me apresentar a vocês, né? Me chamo Ellen Morbeck, sou graduada em fisioterapia pela Universidade de Vila Velha, no Espírito Santo. Fiz minha especialização, minha pós-graduação em fisioterapia e oncologia em 2011. Desde então, eu só trabalho com pacientes oncológicos. E em 2015, eu fui trabalhar numa unidade, numa enfermaria oncológica. Foi quando eu conheci uma médica paliativista e onde ela me apresentou os cuidados paliativos. Então, isso me veio esse desejo de me tornar uma profissional paliativista. Então, eu fui fazer a formação, né, em 2018 dos cuidados paliativos. Hoje, eu sou coordenadora da pós-graduação da Interfísio, de fisioterapia e oncologia. É uma pós-graduação nacional, né, com a coordenação da Anke Bergman, em vários estados brasileiros. Então, eu sou a coordenadora de Brasília. Nós temos na nossa pós o módulo de cuidados paliativos, é ministrado por mim, né? Nós temos também a nossa pós-graduação online, né, EAD, né, de oncologia, e o módulo de cuidados paliativos também é comigo, né? Então, eu coordeno a fisioterapia de um hospital aqui em Brasília, a fisioterapia de um hospital de transição em cuidados paliativos, né? E também coordeno a equipe de fisioterapeutas aí da Oncologia DOR e da Qualifísio. E esses são os meus contatos, meu Instagram e meu e-mail. Então, eu venho apresentar para vocês o nosso manual, né? Então, a gente conseguiu aí elaborar esse manual de práticas, né, de condutas e práticas fisioterapêuticas em cuidados paliativos oncológicos pela nossa Associação Brasileira de Fisioterapia e Oncologia, a ABFO. Eu tive o prazer de compor esse super time de fisioterapeutas aí, super engajadas, né, no paliativo. Então, é uma obra fantástica, né, onde a gente consegue abordar aí todo esse cuidado aí do fisioterapeuta, desde o início da doença até o fim da vida. Então, eu sempre trago essa frase, eu adoro essa frase. Por quê? Porque, né, eu digo que cuidado paliativo não é sobre morrer, mas como a gente vai viver até lá. E eu trago essa frase principalmente para falar de cuidados de fim de vida. Por quê? A gente tem ainda esse modelo, né, às vezes enraigado aí na nossa mente, de que cuidado paliativo é somente no fim da vida, e não é, né? Então, o que é o fim da vida dentro do cuidado paliativo? É o ápice do cuidado, né? Então, aqui a gente não tem tempo nenhum a perder, né? Então, a gente precisa amenizar, precisamos aliviar o sofrimento do nosso paciente de qualquer forma. E como que esse sofrimento vem do nosso paciente? Através de sintomas, né? Então, nós precisamos conhecer dos sintomas, nós precisamos conhecer não somente dos sintomas físicos, mas sim dos sintomas de outras dimensões, porque eles vão, sim, exacerbar o sintoma físico, uma vez que eles estão desalinhados. Então, a gente fica muito num modelo hoje, faço tudo ou não faço nada, né? E o paciente no nosso meio, né? Então, como que a gente resolve, né? Então, eu tenho uma notícia muito triste para vocês. Nós não temos uma receita de bolo em cuidados paliativos. Nós não temos um protocolo em cuidados paliativos. Por quê? Porque os cuidados paliativos, eles são pautados na biografia humana. E a biografia humana, ela é diferente em cada indivíduo, mesmo que os indivíduos tenham a mesma doença. A manifestação dos sintomas, muitas vezes, ela é bem diferente, e justamente por isso, devido à sua biografia. Então, ou fazer tudo, ou não fazer nada, é um modelo ultrapassado de cuidado, né? Porque a gente precisa, né, ter condutas mais ou menos invasivas, nós precisamos ter individualidade e biografia humana, né? Nós precisamos ter princípios bioéticos, nós precisamos levar conforto e qualidade de vida para o nosso paciente. E os cuidados paliativos,
eles requerem conhecimento técnico refinado, sim, porque nós precisamos ter esse conhecimento técnico refinado para manejar sintomas. Então, nós precisamos, né, estudar os sintomas, saber quais são os sintomas que vão, às vezes, acontecer naquela doença, naquele tratamento, né? Aliado a quê? A percepção do ser humano como agente de sua história de vida, né? Então, nós tratamos o ser humano com a doença, nós não tratamos a doença. Então, o nosso paciente, ele é envolto de questões complexas que estão desde o início da sua doença, desde o diagnóstico, né? Então, esses sofrimentos, nessas questões complexas, elas vão se estendendo, elas vão se perpetuando, né, ao longo, né, na trajetória de toda a sua doença. Então, esses pacientes, a gente precisa aí abordar ele quanto o seu diagnóstico, quanto o prognóstico. Nós não conversamos sobre o prognóstico de doenças, né? E hoje nós temos uma infinidade aí de realmente até de protocolos, né, do que a gente pode seguir aí para a gente ver prognóstico de doença. E para que serve saber de prognóstico? Né? Quando a gente fala de fim de vida, a gente precisa falar de prognóstico de doença, né? Mas é para usar às cegas? Não, é para a gente saber qual o tempo hábil que nós teremos, muitas vezes, para realizar alguns últimos desejos desse paciente, né? É saber qual vai ser a conduta melhor tomada nesse tempo que nós temos, nesses 6 meses, nesses 4 meses de vida. O que é importante para aquela pessoa vai ser reversível, né? Todo esse tratamento que nós estamos fazendo. Então, esse paciente, ele vem também envolto, né, desse sofrimento de perdas, né, um luto antecipatório que a gente chama. Por quê? É uma trajetória de vida até o seu fim da vida, onde ele só teve perda. Ele teve perda da sua autonomia, ele teve perda da sua própria vida, muitas vezes ele perdeu seu trabalho, muitas vezes ele perdeu o papel que ele exercia dentro da sociedade, dentro da família, e isso tudo gera um processo de luto no nosso paciente, um processo de sofrimento. Né? As questões físicas, que são os sintomas, que são como é o tratamento, como que está a sua funcionalidade. A funcionalidade, ela está diretamente relacionada ao mau prognóstico, né? E a funcionalidade, ela está diretamente relacionada com nós, fisioterapeutas, né? Então, precisamos entender isso, né? As questões psicológicas, ansiedade, depressão, angústia do nosso paciente, né? O fim da vida vai gerar um quadro de angústia, de questões, né, referentes a sentido, né, significado de vida, da sua própria vida, né, relacionamentos, né, as questões espirituais, a espiritualidade, quando a gente fala em cuidados paliativos, quando a gente vai falar de espiritualidade no fim da vida, nós estamos relacionando o que é sagrado para aquele paciente. Então, a gente precisa conhecer o sagrado do nosso paciente. Nós precisamos conhecer se o nosso paciente tem algum rito religioso que a gente pode oferecer para a família fazer naquele momento. Então, por isso que a gente não pode tapar o sol com a peneira, que muitas vezes a gente vê isso na nossa prática, né? A gente sabe que o paciente está morrendo, mas a gente não consegue se aprofundar. Isso é se aprofundar. Mas esse aprofundamento que nós precisamos realmente ter é o que vai trazer uma boa qualidade de morte para o nosso paciente. Né? As questões sociais, de família, as questões práticas que envolvem nós como equipe, os cuidadores desse paciente. Né? Então, eu trouxe esse modelo, né, de curvas, para a gente entender que o cuidado paliativo não começa no fim da vida. E quando a gente vai falar dentro desse modelo, né, onde estão, né, os cuidados de fim de vida, eles estão aqui, no finalzinho dessa curva, antes do nosso paciente chegar à morte. Né? E quando a gente tem, né, essas duas curvas iniciando no momento do diagnóstico, que é a curva, né, que é a tracejada do cuidado paliativo e a contínua do cuidado curativo, chega um momento onde a intersecção dessas curvas, o cuidado curativo já não tem mais efeito. É neste momento que o meu paciente entra
na terminalidade. E aqui mesmo na curva, a gente pode verificar que não é esse momento que o meu paciente vai falecer. Então, da terminalidade ao fim da vida, ainda tem um caminho a ser percorrido, que muitas vezes esse caminho é chamado de cuidados paliativos exclusivos ou cuidados proporcionais, e aí isso é somente uma questão de nomenclatura. E aí acaba que cada equipe utiliza uma nomenclatura, mas se a gente for trazer aqui para essas questões até de muitas dúvidas do nosso dia a dia, é isso que quer dizer. Então, o fim da vida são isso, são dias, são semanas, né? Então, a maneira como uma pessoa morre permanece na lembrança daqueles que continuam vivendo. Então, isso é muito importante, porque a nossa conduta no fim da vida, ela é uma conduta com o paciente e com a família, e com aquele acompanhante que está aí naquele momento, com aquele familiar, né? Então, a gente não pode esquecer disso, porque o paciente vai, mas a família fica. Então, eu trouxe aqui um artigo de 8 coisas para a gente não fazer na UTI no fim da vida. Tratamentos fúteis, como antibiótico, transfusões, hemodiálise, exames. Por que que a gente traz isso? Porque se eu reconheço que o meu paciente está realmente no fim da vida, todas essas condutas, elas são irreversíveis. Agora, isso não quer dizer que eu não vou usar essas condutas em cuidados paliativos. É por isso que eu trouxe aquele slide, do fazer tudo ou não fazer nada. E é por isso que eu também trouxe aquela curva como modelo. Nós precisamos entender qual é a fase da doença que meu paciente se encontra. Meu paciente está no momento do diagnóstico, está ali naquela fase onde existe o tratamento ali modificador de doença, então, claro que nós vamos tratar, claro que nós vamos usar antibiótico, transfusões, hemodiálise, exames. Então, naquele outro momento, onde há a intersecção das duas curvas, que o tratamento modificador de doença, ele cai e fica-se apenas os cuidados paliativos exclusivos ou cuidados proporcionais, quais cuidados vocês queiram, né, dar essa nomenclatura, ali eu tenho reversibilidade do quadro ainda. Então, ali eu também posso usar antibiótico, transfusão, hemodiálise, exames, desde o momento que eu sei que aquela causa, por aquele objetivo, vai ser reversível, né? Agora, no fim da vida, quando o meu paciente está no fim da vida, tudo não é irreversível. Ele vai morrer, não adianta. Então, são considerados, sim, tratamentos fúteis. Permitir dor contínua, dispneia, ansiedade, outras formas de sofrimento, né? Visitação restrita, jamais a gente pode restringir, né? Visitação para o nosso paciente, né? Quando ele está no seu fim da vida. Fazer cuidado paliativo sem equipe envolvida, isso não existe. Não se faz cuidado paliativo sozinho. Não perguntar ao paciente se deve ser feito tudo para investir. Não posso perguntar isso para o meu paciente, se o meu paciente, né, ele tem ali ainda o cognitivo preservado. Né? Tomar decisão e não comunicar à família ou à equipe. Né? Então, a gente vai falar um pouquinho de extubação paliativa. Então, esse é um ponto. Né? Eu não posso tomar essa decisão da extubação paliativa, por exemplo, sozinho. Né? Dizer ao paciente quanto tempo ele viverá, ninguém sabe. Né? E, principalmente, encurtar a vida do nosso paciente intencionalmente, né? Que provocando a morte, que é a eutanásia. Por quê? Os cuidados paliativos, eles são pautados no princípio bioético da ortotanásia. E quando a gente vai falar, né, de fim de vida, vai falar de uma boa qualidade de morte, nós vamos falar do princípio bioético da calotanásia, que é justamente essa boa morte. E é por isso que a gente precisa conhecer, estudar, conversar e discutir, porque o nosso país tem, assim, é feito um ranking, né, dos países em relação à qualidade de morte, e o nosso país, o Brasil, ele está assim, né, perde anos-luz para muitos países, inclusive da África, países subdesenvolvidos, né? Isso nos mostra que
né, o cuidado ele não está ali relacionado com né, o poder, né, a renda per capita do país, pelo contrário, né, então a qualidade que a gente vai proporcionar, ela está relacionada com o nosso cuidado, né, ser humano com ser humano. Então, para isso, essa aula vai ser dividida. Vai ser dividida em terminalidade, em fim de vida e em processo ativo de morte. Né? Então, assim, eu vou falar um pouco da terminalidade para a gente entender todo esse contexto e desmistificar aí, né, alguns modelos errôneos, né, ultrapassados de cuidados paliativos. Então, quando a gente fala de terminalidade, é quando esgotam-se as possibilidades de resgate de condições de saúde, é quando não tem mais efeito o tratamento modificador de doença. Então, pode haver uma possibilidade de morte inevitável e previsível, mas isso não quer dizer que ele vai morrer agora. A morte pode ser considerada entre 6 a 12 meses. Isso não é muito bem estabelecido na literatura, se são 6, se são 12. Alguns autores falam 6, outros falam 12. Então, em média, é de 6 a 12 meses, aí, mas pode ser 1 ano e meio também, a terminalidade do nosso paciente. Né? Existem alguns critérios já publicados aí na literatura em relação à terminalidade. Então, falando de doença cardiovascular com fração de ejeção menor do que 20%, ou sintomas de insuficiência cardíaca em repouso, isso já são critérios de terminalidade da doença cardíaca. Demências com desnutrição, incapacidade de deambular, confinados no leito, com úlceras de pressão, então também são já alguns critérios de terminalidade, as pneumopatias crônicas com insuficiência cardíaca direita, com dispneia em repouso, né, com uma saturação menor que 88%, encefalopatia anóxica, câncer metastático, falência de múltiplos órgãos, né? Então, esses são alguns critérios, né, de algumas doenças aí para a terminalidade. E, no caso do câncer, né, alguns sintomas aí nos últimos 6 meses de vida. Né? A gente sabe que a dor é um sintoma extremamente prevalente no câncer, né? A dor oncológica ela é uma emergência médica mundial. Os nossos pacientes oncológicos, eles internam para controle, né, álgico. Então, é um sintoma que a gente precisa parar tudo que a gente está fazendo no plantão e controlar a dor do nosso paciente oncológico, principalmente se esse paciente está no seu fim da vida, porque geralmente os sintomas de fim de vida, eles são sintomas refratários. Se eles são sintomas refratários, eles são sintomas que muitas vezes vão vir de uma forma exacerbada, e é quando a gente vai precisar, muitas vezes, avaliar a necessidade da sedação paliativa. Então, jamais a gente pode negligenciar a dor do nosso paciente oncológico. Então, seguido aí alguns outros sintomas, anorexia, fadiga, dispneia, alterações cognitivas, disfonia, dores neuropáticas, ansiedade, depressão. E o fim da vida, né? A fase final de vida, ela é um declínio, né? Um declínio gradual e irreversível das funções fisiológicas antes da morte. A expectativa de vida aqui, ela é de dias ou de semanas. Aqui, nesse momento, a gente precisa, né, é o nosso dever levar em consideração tudo que o paciente deseja. Muitas vezes nós vamos realizar os últimos desejos do nosso paciente. E isso é muito gratificante, gente. Eu já tive essa oportunidade, né? Eu recomendo, inclusive, para todos vocês que tiverem essa oportunidade de participar, mas como que a gente vai ter essa oportunidade de participar? Quando a gente se interessa pela biografia do nosso paciente. E aí a gente vai conseguir entender todo esse contexto da sua vida, todo esse contexto do seu sofrimento, e muitas vezes a gente vai conseguir aliviar esse sofrimento com esses últimos desejos, né? E sem medidas invasivas, é claro. Então, existem alguns sintomas, né? E a gente precisa saber desses sintomas para a gente saber reconhecer. Muitas vezes eu percebo
que há uma dificuldade desse reconhecimento do paciente no fim da vida. E é muitas vezes essa falta de reconhecimento é que vai nos levar a medidas invasivas com o nosso paciente, prolongando muitas vezes sua vida, né, e aumentando seu sofrimento. Então, alguns sintomas: perda de peso, profunda fraqueza, fadiga, gerando uma imobilidade do nosso paciente, retraimento social, desinteresse por comida, por bebida, disfagia, delírio refratário, ou seja, um déficit, né, cognitivo transitório, mudanças do padrão respiratório, sonolência diurna progressiva, oligúria, turgor da pele, né? Então a pele ela torna-se mais friável, fria e úmida, né, com um aspecto assim lustroso, de cera mesmo, chamado de pele de cera, né? E o INCA, ele publicou, né, algumas alterações clínicas dos pacientes no fim da vida, né, que Aqui. tem um áudio aí aberto, Daniel Rebelo, por gentileza, poderia fechar? Pronto. Então, o INCA publicou algumas alterações clínicas dos pacientes no fim da vida, né, que o que é a redução de ingesta oral e a dificuldade de deglutição, né, fraqueza muscular, redução da funcionalidade. Então, ele já traz aqui um KPS, né, que é uma escala, né, de status funcional dos pacientes oncológicos, né, que de 20%, mudança do padrão respiratório. Então, esse paciente ele começa a apresentar aí já um quadro de hipopneia, uma redução aí de volume corrente, pode ter alguns períodos aí de apneia, né, e algumas realmente respirações aí de Cheyne-Stokes, a gente pode sim encontrar nos pacientes em fim de vida. Acúmulo de secreção em vias aéreas superiores, redução da resposta a estímulos verbais, visuais, né, redução da perfusão periférica, e é por isso que a gente não precisa estar medindo ali os sinais vitais do nosso paciente em fim de vida, porque já tem essa redução, né? Então, esse paciente ele já vai apresentar uma taquicardia, uma hipotensão, as extremidades frias, muitas vezes cianóticas, né, algumas manchas pela pele, ausência de pulso. Então, a gente ficar medindo os sinais vitais do paciente vai gerar uma angústia para aquele familiar. E é por isso que a gente não precisa medir, mas a gente só vai parar de medir se eu reconhecer que esse paciente está em fim de vida, né? Então, e é por isso, gente, eu peço desculpas, eu estou um pouco gripada, aí eu estou, às vezes, me dá um pouco de tosse. E muitas vezes esse paciente vai ter perda do controle esfincteriano, inabilidade de fechar os olhos, né? Queda das dobras nasolabiais. Então, realmente, esse paciente, às vezes, ele vai ficar, né, com os olhos ali entreabertos, a boca mais aberta, né? Então, assim, e o que a gente precisa fazer com esse familiar? Que isso também gera muita dúvida no profissional no dia a dia, né? Muita angústia. As pessoas me perguntam muito sobre isso. Nós vamos conversar com a família. Por isso que essa comunicação, ela precisa ser muito clara, muito limpa, né? Então, isso é como a equipe de um todo, né? Então, eu não posso esconder da família que o seu ente querido ele está no fim da vida, né? Então, pelo contrário, eu preciso falar, eu preciso trazer algumas questões em relação a últimos desejos, o que gostaria que quisesse ser feito, o que gostaria que não quisesse ser feito, principalmente. Então, são demandas que precisam ser conversadas, né? Então, para isso, a gente precisa ter o quê? Um plano de cuidado de fim de vida, onde é um plano onde eu vou melhorar, vou facilitar a educação, a comunicação da equipe com a família e com o paciente, né? Incluindo aí
tudo o que a gente vai planejar, incluindo o prognóstico, definindo quais são as nossas prioridades nesse cuidado de fim de vida, né? Capacitar a equipe, né, para poder realmente atender todas as preferências e valores do nosso paciente, né? Fortalecer esse relacionamento, né, do paciente com seus entes queridos. Então, isso sim é o nosso papel como profissional da saúde, porque somos nós que estamos ali naquele ambiente, né, hospitalar, muitas vezes, ofertando esse cuidado de fim de vida, né? Então, por isso que é de nossa responsabilidade. Esse é um artigo, né, que foi feito com pacientes em hóspice, né? Então, assim, com uma média de sobrevida de 30 dias. O que é o hóspice? O hóspice é uma instituição, né, onde os pacientes vão para lá, para essa instituição, para falecer, né? Então, quando a gente fala de hóspice, é um modelo de cuidado de fim de vida, né? Então, os pacientes com prognóstico de 30 dias, né, até 2 meses, eles podem ir para essa instituição e permanecer lá até o momento da sua morte. Então, esse estudo foi realizado num hóspice, né, com a média aí de sobrevida de 30 dias dos pacientes, avaliado dor e a funcionalidade, né, dos nossos pacientes. A avaliação era feita semanalmente com sobreviventes desse estudo, né, e eles avaliaram muito também a função de autocuidado e deambulação. E, de acordo com as necessidades dos pacientes, a fisioterapia ela era realizada de 3 formas: no ginásio, ou à beira-leito, ou uma fisioterapia antiálgica, com o nosso paciente no leito. E quais foram os principais problemas encontrados, né, nesse estudo aí, né, em fim de vida? Problemas na marcha, rigidez muscular, disfagia, incontinência urinária, incontinência fecal, estado mental não alerta, edemas, disfunção sensorial e dor, presente em 46%, né, mais de 46% dos pacientes. E, no fim da vida, os nossos pacientes, eles param de comer, né? E aí vem uma grande questão se eu vou forçar a alimentação, se eu vou colocar sonda, se eu vou colocar sonda. Então, vamos lá. No fim da vida, né, a gente viu que é o quê? Né? É uma irreversibilidade ali das funções fisiológicas. Então, a atividade metabólica do nosso paciente no fim da vida, então isso nós estamos falando de semanas, né, de dias, de horas, nem tanto que a gente já vai entrar em processo ativo de morte, mas nós estamos falando de semanas e de dias, né? Então, se esse paciente está em fim de vida, sua atividade metabólica diminui, então ele não tem fome, ele não tem sede. E realmente, forçar a alimentação por sondas, ela é uma medida fútil, ela vai prolongar a vida do nosso paciente, né? Então, a administração de uma nutrição artificial, tanto interal quanto parenteral, ela vai estar associada à comorbidade do paciente, né? Muitas vezes o paciente ele já vai chegar no fim da vida, né, devido às suas comorbidades, com essa nutrição artificial. E aí, no fim da vida, é o momento que a gente vai avaliar se a gente se a gente retira esse suporte ou se não retira esse suporte. Mas, se esse paciente não vem com essa nutrição artificial e esse paciente entra no seu fim da vida, colocar uma sonda, sim, é uma medida fútil. Sim, é uma distanásia, porque eu vou prolongar a vida do meu paciente. Então, o que a gente vai fazer? Hidratar o nosso paciente. Às vezes, fazer uma pequena hidratação aí por uma punção que a gente chama de hipodemóclise, que é uma punção bem fininha que é feita, vai hidratar o lábio. Então, é esse cuidado. E a gente pode ficar com o nosso coração em paz, que o nosso paciente não vai morrer de fome no fim da vida. O nosso paciente, ele está no fim da vida pela doença dele. Ele vai falecer pela sua doença e não pela falta da comida naquele momento, no fim da vida.
E a dor? A dor, né, a gente sabe que uma boa morte é uma morte livre de dor. Então, o que a gente vai propor, né, para o nosso paciente não sentir dor, não sentir essa dor refratária? A indicação é a sedação paliativa. Então, aí, eu trouxe, né, um artigo para a gente poder conversar sobre a extubação paliativa, né, que é, assim, né, um grande estigma, né, dentro aí da nossa profissão, e principalmente quando se trata aí do nosso paciente, porque a gente fica na corda bamba com um sentimento de será que eu estou fazendo certo? Será que eu fiz certo? Será que meu paciente realmente estava no fim da vida e ele não faleceu só porque eu retirei o seu suporte? Né? Então, por isso que a gente precisa estudar o fim da vida, para a gente poder reconhecer, para a gente poder reconhecer que a ventilação mecânica está sendo uma medida fútil, que está prolongando a vida do nosso paciente, que o seu quadro é irreversível. Então, a ventilação mecânica não tem mais sentido, né? O nosso paciente fica ali, né, já praticamente morto, só ligado naquela máquina, né? Essa é a grande verdade. E é assim que a gente vê, infelizmente, muitas UTIs ainda hoje. Então, a extubação paliativa, a prioridade absoluta é sempre o conforto, é sempre o alívio do sofrimento, é sempre permitir a ocorrência da morte natural, né? A ocorrência da ortotanásia. O princípio bioético da ortotanásia é permitir a ocorrência da morte natural. Então, isso vai ser proposto quando todas as tentativas de desmame, de ventilação falharem, quando a gente perceber que essa manutenção do suporte ventilatório ele está sendo uma medida fútil, ele está ali prolongando a vida do paciente, a sua qualidade de vida ela é inaceitável, porque a ventilação está causando um sofrimento desnecessário para o nosso paciente. Só que a gente precisa ter um planejamento muito bem alinhado, adequado. Nós sempre precisamos ter realmente um sucesso de extubação paliativa, porque um planejamento inadequado vai aumentar o sofrimento do meu paciente, da família, significativamente, né? Vai aumentar sintomas desse paciente, né? E vai aumentar o luto, né, para essa família, vai tornar-se um luto difícil, né? E aí, como eu disse daquela frase no início ali da nossa conversa, né, a maneira como morre um paciente permanece na lembrança daqueles que continuam vivos. Então, principalmente quando a gente está falando de extubação paliativa. E aqui o nosso envolvimento ele é direto, né? Então, nós precisamos, primeiro, ter uma preparação, né? Preparação de equipe, paciente e família. Eu preciso ter um consenso de todos os membros da equipe, um consenso depois de todos os membros da equipe com a família, né? E se, porventura, esse paciente tiver o poder de decisão, com o paciente, né? Então, isso que a gente precisa ter em mente. Como que a gente vai preparar tudo isso? Porque toda essa preparação ela é fundamental, né? Quando eu fiz a minha formação, o coordenador do curso, ele é um médico intensivista de formação, né? E ele é o chefe ali dos cuidados paliativos do Sírio-Libanês, que é o Dr. Daniel Forte. E ele tem uma frase que, às vezes, as pessoas não gostam muito, mas ele diz assim, que cuidado paliativo é para quem... extubação paliativa é para quem é faixa preta em cuidado paliativo. Eu concordo com ele. Por quê? Isso não quer dizer que ninguém pode fazer extubação paliativa, só realmente quem tem a formação. Não é isso. É porque todo esse alinhamento, toda essa preparação que precisa ser feita para a extubação paliativa, isso é a base do cuidado paliativo. Então, é a nossa certeza de que o cuidado paliativo foi bom quando a extubação paliativa
ela é ali boa, né? Que ela tem ali um desfecho favorável no sentido da permissão da morte natural. Então, a gente precisa entender, né, pensar um pouco fora da caixa, quando eu falo nesse contexto de desfecho favorável, né? Não estou falando, eu não estou falando que a morte é um desfecho favorável, não, mas ela é inevitável. Nós estamos aqui falando de qualidade de morte. Então, sim, nós precisamos ter um desfecho favorável em qualidade de morte, né? Então, precisamos reunir a equipe, para quê? Para a gente ter certeza da irreversibilidade do quadro do nosso paciente, descartar todas as terapias que já foram feitas, né, realmente, chegar a um consenso dessa indicação, né, revisar diagnóstico, toda a intervenção, a progressão clínica, né, estudar sobre o prognóstico daquela doença, e tudo isso precisa ser documentado. Toda essa preparação, toda essa discussão, o momento, tudo muito bem documentado no prontuário, com o nome das pessoas envolvidas, porque aquilo ali é um documento de fé pública, né? Então, aquilo ali nos protege. Então, eu tendo todas essas etapas ali muito bem conduzidas e colocadas em prontuário, não tem como, né, a gente ser acusado de qualquer coisa, né? Vamos colocar aqui no caso da eutanásia, porque a gente não pode considerar que a extubação paliativa ela é eutanásia, né? Isso realmente, quando as pessoas insistem nessa questão, a gente já sabe que a pessoa realmente precisa de uma atualização em cuidados paliativos, em fim de vida, em todo esse contexto aí bioético, né? Então, a partir de todo esse consenso da equipe, nós vamos levar para a família, né? Numa conferência familiar, esclarecendo toda a situação clínica, alinhando todas as perspectivas, estabelecendo esse objetivo de cuidado, todos os membros da equipe participando dessa conferência, né? Se o paciente ele é capaz de tomar a decisão, ele vai estar presente nessa reunião, né, à beira-leito, senão a gente vai fazer, né, fora do leito, né? Então, revisar todo o diagnóstico, todo o processo terapêutico, né? Trazer em questão os valores, as crenças, os desejos, as preferências do paciente, né? E em relação a qualquer dúvida sobre a extubação paliativa, né, a gente precisa sempre parar, priorizar e esclarecer exaustivamente até que não tenha nenhuma dúvida dessa família, né? Porque o que é que a gente está oferecendo é o alívio do sofrimento, né? Então, para isso, a gente precisa também, né, nos atentar como a gente se comunica em relação a alguns termos, né? Então, assim, eu não vou retirar a ventilação dele, né? Então, eu vou usar termos, eu vou descontinuar a ventilação mecânica. Então, são coisas que a gente precisa colocar, tirar e colocar no lugar. Eu vou estar dando cuidado, apoio, conforto, né? Aliviando o sofrimento dele, porque a gente percebe que a ventilação mecânica está, sim, trazendo sofrimento e todo esse contexto, né? E preparar um ambiente, né, trazer um ambiente tranquilo, né, o equipamento, depois que a gente faz toda a retirada, ele tem que ser removido, a família deve, sim, ser convidada para participar do processo, né? Então, se elas não quiser, tudo bem, mas depois a gente chama, depois, né, de todo esse contexto, porque não faz sentido o paciente ficar sem a família, né? Então, remover, às vezes, né, o paciente está contido, né, coisas que vão dificultar o contato visual da família com o paciente, né? Os monitores, os alarmes precisam ser desligados, não tem mais sentido, né, ter tudo isso, né? E a família sempre por perto, né, sempre sendo solicitados, né? Então, trazer esse cuidado para ela, né? Para esse momento final do nosso paciente, e permitir os rituais, orações, qualquer coisa que faça parte da crença,
né? Então, muitas vezes, quando a gente fala de uma equipe estruturada de cuidados paliativos, nós vamos ter médico, enfermagem, psicólogo, o capelão, né? Assistente social, para justamente todos nós darmos esse suporte para a família, né? Então, precisa existir uma pré-medicação, né? Para quê? Para o meu paciente não sofrer, né? Eu não posso deixar ele em angústia respiratória, eu não posso deixar ele com dor, né? Porque não justifica, né? Deixar esse paciente agonizando em sintoma, né? Se o meu objetivo é aliviar o sofrimento. Então, eu preciso sim ter uma pré-medicação. Se eu percebo, né, que ao retirar ali toda a ventilação mecânica, esse paciente ainda continua, às vezes, com alguma angústia respiratória ou com algum quadro de dor, a gente precisa ajustar a dose da medicação. Muitas vezes a gente vai pensar assim, em já entrar com sedação paliativa, e depois disso, documentar tudo em prontuário. Tudo, 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 como eu disse, inclusive o nome das pessoas ali presentes, né? E manter esse nível de sedação que foi aí estabelecido, né, entre todos ali da equipe. Alguns sinais que podem trazer aí sinais de desconforto após a extubação paliativa, né? Então, frequência maior que 120, né? Então, uma pressão sistólica maior que 60, uma frequência respiratória maior que 30, então, assim, essa faces de sofrimento, às vezes agitação motora, então a gente precisa prestar muita atenção. No fim da vida, mais vale o nosso olhar do que a gente, né, ficar medindo todas essas questões de sinais vitais, todo esse contexto ali, às vezes, de exame, alguma coisa, é o que a gente vê e olha para o nosso paciente, e a face dele, né, todo aquele contexto, alguma agitação, vai trazer, se ele mostrar para a gente se ele está tendo desconforto ou não, né? E depois disso, nós precisamos conversar sobre esse assunto, nós precisamos reunir enquanto equipe, né, e falar sobre tudo, né? Podemos ter algumas reações emocionais significativas, né? Então, às vezes, a gente pode, né, ter algum momento ali de fragilidade. Então, é nesse momento que a gente vai também trazer, né, esse cuidado aí para a equipe. E, às vezes, as percepções, elas são divergentes. Então, a gente precisa conversar, a gente precisa se apoiar enquanto equipe, né? E aí, saindo do fim da vida, a gente entra no processo ativo de morte, né? O processo ativo de morte, ele é um padrão de sinais e sintomas nos dias anteriores à morte, né, que é chamado de processo de morte ativa. Então, o processo de morte ativa, muitas vezes é chamado também pelas últimas 48 horas, ou agonia terminal. Então, existem alguns termos, né? Muitas vezes pode haver o aumento da prevalência, da intensidade dos sintomas físicos, psicossociais e espirituais. Então, é aí que nós vamos avaliar a necessidade da sedação paliativa. Então, essas abordagens de questões de fim de vida, elas já precisam ter sido feitas de uma forma coerente com os valores, né? Esses últimos desejos dos pacientes, muitas vezes eles precisam já ter sido realizados antes desse paciente chegar nesse processo de morte ativa. E, nesse contexto, né, a dispneia, no processo de morte ativa, né, o oxigênio, muitas vezes, ele é frequente, né? Na verdade, o oxigênio ele é frequente sempre que o paciente fala assim, estou com falta de ar. Aí, automaticamente, já coloca o oxigênio, sem a gente entender qual é o motivo dessa dispneia do nosso paciente. Como a gente está aqui conversando sobre o fim da vida, né? Como a gente está conversando aqui sobre o processo ativo de morte, o oxigênio, nesse momento do processo ativo de morte, ele é inútil, ele é frequente, mas ele é inútil. Por quê? Porque ele não vai controlar a dispneia do nosso paciente. Então, a gente precisa entrar com o quê? Com sedação paliativa, morfina e midazolam. Somente morfina? Morfina só controla sintoma. Morfina não ceda. Quem ceda é o sedativo.
Morfina para controlar sintoma, dor e dispneia. Quem vai sedar é o midazolam. E no fim da vida, né? Fim de vida, nós vamos usar oxigênio. Então, muitas vezes, se esse paciente, ele tem, às vezes ele é um pneumopata, que ele tem uma reversão ali de algum sintoma, ele é consciente, ele é orientado, né? Ele traz para a gente a resposta de conforto com oxigênio, nós vamos usar. Agora, muitas vezes a gente não vai usar se esse paciente, sabe, não tem uma resposta cognitiva, não tem uma resposta, né, uma melhora com esse oxigênio, a gente percebe que esse oxigênio vai prolongar a vida do nosso paciente, então a gente não vai usar. Por isso que eu falei, não tem receita de bolo, não tem protocolo, né? Então a gente precisa entender muito bem o que é cada recurso em cada fase dos cuidados paliativos. Né? E a VNI? Né? A VNI é ali, assim, né? Nosso grande aliado como fisioterapeutas, né? Os nossos recursos, mas quando a gente está falando de fim de vida e em processo ativo de morte, ela vai prolongar, né? Para, às vezes, ter um tempo adicional, mas isso é legal, né? Então, por isso que a gente precisa entender os valores. Então, eu vou colocar essa VNI porque eu estou vendo que tem um certo conforto, que eu vou conseguir que esse paciente espere, sei lá, o seu irmão que não vê há 50 anos. Então, a gente precisa alinhar o nosso recurso, o nosso objetivo fisioterapêutico em fim de vida e em processo ativo de morte com as crenças e os valores do nosso paciente. Tá? Então, não é nem sim, nem não. Não é eu faço tudo ou eu não faço nada. Né? Então, a gente precisa conhecer a biografia aí do nosso paciente. E no processo ativo de morte, nós temos um quadro que a gente chama de sororoca, ou também conhecido como ronco da morte. É uma respiração ruidosa, acompanhada de uma hipersecreção e uma cialorreia. Não é um desconforto respiratório. O nível de consciência do nosso paciente no processo ativo de morte, ele diminui, né? E com isso, o nosso paciente perde essa capacidade de deglutir, como a gente já tinha visto anteriormente, um dos sintomas dele, né? E com isso ele não consegue mobilizar as secreções orais, a sua saliva. E aí a saliva fica acumulada. E quando o ar entra, o ar vai se mover nessas secreções que estão acumuladas, vai gerar uma turbulência, produzindo uma ventilação barulhenta a cada respiração do nosso paciente. Então, o que a gente precisa fazer, né, com esse paciente? Nós vamos... primeira coisa, né, muitas vezes as pessoas... Primeiro, saber reconhecer o que é a sororoca, explicar para a família que não é desconforto respiratório, né? E aí, nós vamos aspirar, não vamos aspirar, o que nós vamos fazer enquanto fisioterapeutas, né? Então, nós podemos posicionar nosso paciente, né, ou de lado, ou numa posição ali semiprona, para facilitar essa drenagem. Nós vamos realmente, né, reduzir, restringir a ingestão de líquidos, uma vez que o nosso paciente já não deglute. Vamos comunicar com a família, abordar, acolher, validar todos os seus medos, suas interpretações errôneas, vamos, né, trazer ali todo esse conhecimento e educação para essa família, né? E quanto à aspiração, nós podemos aspirar? Nós podemos aspirar. Uma aspiração muito superficial, só que se o médico não entrar com essa medicação para poder secar essas secreções, não adianta, porque antes da gente sair do leito, os pacientes já estão novamente produzindo aí essa secreção, essa sororoca. Então, a nossa aspiração, ela vai causar um sofrimento para o nosso paciente. Então, a gente precisa, né, ver aí muito bem, claro, medicado, aspira, né, bem superficial, aí tudo bem. Então, né, a gente precisa promover um conforto no local, posicionar bem o nosso paciente, podemos, às vezes, fazer algumas manobras, mas isso, às vezes, não é o suficiente, né? Explicar,
né, para a família, e muitas vezes a gente pode, sim, aspirar de uma forma muito cuidadosa, mas nessas condições aí que eu coloquei em relação à medicação associada, né? Morrer com dignidade reconhece incondicionais valores humanos intrínsecos, como conforto físico, qualidade de vida, autonomia, propósito, preparação e conexão interpessoal. Preservar a dignidade, evitar dano, prevenir, resolver conflitos são responsabilidade do profissional de saúde encarregado de cuidar do paciente durante seu final de vida. Logo, ficou claro que cada morte era tão única como a vida que a precedeu, e que toda a experiência daquela vida estava refletida no momento de morrer. Cicely Saunders, né? Cicely Saunders é a precursora dos cuidados paliativos no mundo, tem grandes frases aí com grandes ensinamentos, né? E por último, que também é dela, eu trago aí para finalizar. Ao cuidar de você no momento final da vida, quero que sinta que me importo pelo fato de você ser você, que me importo até o último momento da sua vida, e faremos tudo o que estiver ao nosso alcance, não somente para ajudá-lo a morrer em paz, mas também para viver até o dia da sua morte. Cicely Saunders. Muito obrigada pela participação de todos vocês. Eu vou encerrar aqui minha apresentação